Olá, pessoal. Mais uma live. Hoje, quinta-feira, 14 de janeiro de 2021. Vamos falar sobre um tema extremamente importante, dando continuidade à nossa live da semana passada. O tema de hoje é sobre o aborto. Vamos esperar o pessoal entrar. Nossa convidada é Marineide Figueiró, uma das grandes referências na área da sexualidade e da educação sexual no Brasil. E já deve estar chegando. Vamos ver. Olá, professora Raina. Não sei como é que se pronuncia. Olá, professor Antunes. Sejam bem-vindos. Professora Marineide já deve estar chegando. Boa noite. Nossa convidada já chegou. Olá! Olá, querida. Que Tudo bem, prazer estar Marineide? tudo, querida. Que prazer estar de novo com você, né? Um novo bate-papo, um tema muito importante dentro da educação sexual, né? Muito obrigada pelo Sim. convite. Nada, é uma honra estar contigo, Marineide, mais uma vez, todas as vezes, porque, como eu coloquei, né, na divulgação, a Marineide Figueiró é uma das grandes referências na área da sexualidade, da educação sexual no Brasil, tem um trabalho aí vasto para quem quiser conhecer, né, um canal no YouTube, com vários livros, né, tem 4 livros na área da educação sexual, e está sempre disposta a divulgar aí o conhecimento que ela tem para que nós possamos sempre estar dialogando mais e mais, né, Marineide? Sim, sim, é Essa é importante, a, né? Continuar dialogando e estendendo, né, a reflexão para mais e mais pessoas, né? exatamente, é isso que a gente busca nessa perspectiva de uma educação responsável, né, emancipatória, libertadora, é nesse sentido. Então, eu vou fazer as honras da casa. Vou dizer, né, que a professora Marineide Figueiró, como eu já falei, uma referência no Brasil na área da sexualidade e da educação sexual, é psicóloga, né, mestre em psicologia escolar pela USP, doutora em educação pela Unesp, professora aposentada da UEL, autora de 4 livros e possui um canal lindíssimo no YouTube, na perspectiva dessa educação sexual que nós vamos conversar agora. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade, eu e a psicóloga Daniela Pedroso, falar sobre o aborto legal no Brasil. Esse era o título da nossa live da semana passada. E hoje o título da live, dando uma continuidade, se chama Aborto, porque é uma questão de saúde pública. Para quem não me conhece, eu sou Graziela Halp. Todas as semanas a gente faz uma live, tem sempre um convidado especial. Para mais de 20 anos trabalho com a temática da sexualidade, da educação sexual. Também tem um canal no YouTube que fica o convite para vocês conhecerem. A live da semana passada, professora Marineide, ela foi extremamente importante, rica de conhecimento, né, de reflexões, que esse é o grande objetivo, né, dessas lives, mas ela também deixa muitas dúvidas, muitas inquietações, como é que a gente, né, e nós, durante essa semana, recebi mensagens um pouco desaforadas, mensagens um pouco questionadoras, né, como é que a gente é, é a favor do aborto, como é que, né, que Deus nos perdoe e assim por diante, em todas as situações possíveis e imagináveis. Então, há muitas dúvidas referente a esse tema, e eu deixo a palavra para que tu possas começar aí da melhor forma como tu quiseres, tá, Marineide? Tá ok. Olha, muito obrigada.
pelo espaço. O tema aborto é um tema que eu me interesso desde que eu trabalhava na UEL, com formação continuada de professores na UEL, profissionais da saúde também que participavam. Eu via sempre que nos grupos de estudos, gente, essa temática, ela realmente era bastante, assim, como é que eu vou dizer assim, complexa para ser trabalhada, mas nós trabalhávamos, tinha essa temática muito importante dentro da formação dos professores, e para vocês entenderem, assim, a que ponto que ela é delicada, uma vez num dos grupos meus, que estavam, sempre eram grupos de 20 professores, e a gente trabalhava a temática do aborto dentro dos 22 encontros, lá pelo 15º, um pouco mais até, a gente trabalhava essa temática. E num dos encontros iniciais, talvez no 5º encontro, alguém falou, o tema não era sobre aborto, mas alguém falou, fez um comentário, e o grupo se incendiou e quis falar sobre, e de repente uma participante falou da sua posição pró-escolha, que é defendendo o direito da mulher poder escolher. E uma das participantes levantou-se e disse: eu não fico mais nesse grupo, eu não posso fazer parte de um grupo onde tem pessoas que são contra a vida. E essa pessoa foi embora, e essa pessoa não voltou mais para o grupo, né? Eu a procurei para conversar de novo, mas ela disse que ela não conseguiria participar de um curso. Isso é para vocês verem, assim, a dificuldade, né, das pessoas buscarem o outro lado, buscar entender realmente os argumentos que sustentam, por exemplo, então, a posição pró-escolha. Porque a posição pró-vida, que é aquela contrária ao direito da mulher interromper uma gravidez, nós conhecemos os fundamentos, né? O que sustentam esse argumento, uma fundação, em primeiro lugar, de fundamento religioso, né? E que todos conhecem. Mas a posição pró-escolha, que é aquela das pessoas conscientes que defendem o direito da mulher à liberdade de decidir por dar sequência a uma gravidez ou não, né, pelo desejo de interrompê-la, muitas vezes nós não sabemos o que sustenta, né, o que essas pessoas que militam, né, nesse lado, defendendo a mulher, defendendo o direito da mulher, o que sustenta, né, teoricamente, esse posicionamento, essa visão. Eu gostaria de deixar registrado, Graziela, que eu, particularmente, como pessoa, sempre fui, mesmo quando cursava psicologia, mesmo eu sempre fui da posição pró-vida, ou seja, contra o direito da mulher a realizar a interrupção da gravidez. Por quê? Porque era minha formação religiosa, católica, bastante forte. Me lembro de vídeos que o padre passava para a gente com aborto por aspiração, assim, terríveis, né? Assim, justamente para sensibilizar mais. Me lembro, eu já era adulta, já, quando assisti um vídeo desse num salão paroquial, né, bastante amplo. Então, assim, toda uma formação religiosa nesse sentido. Na minha formação, eu não pude aprender a pensar pelo outro lado, então, enfim, continuava com esse discurso público deste lado para a vida. No entanto, foi depois realmente do meu mestrado, né, durante, aliás, o meu mestrado, que a gente foi se aprofundando nos estudos, conhecendo, né, sobre direitos sexuais, sobre direitos reprodutivos, que realmente eu fui abrindo o meu horizonte, né, para esse tema. E assim, confesso que eu acho que realmente ajuda a gente a ter um entendimento da vida, um entendimento, estudar essa temática, compreender os direitos humanos, os direitos sexuais e reprodutivos, ajuda a gente a ampliar nosso horizonte sobre o entendimento da vida, né, da vida humana. A professora Daniela, né, Daniela Pedroso, na live anterior, ela salientou bem que nós que somos da linha pró-escolha, a gente em nenhum momento defende, somos a favor do aborto, né? Nós gostaríamos que nenhuma mulher precisasse optar pelo aborto, né? Que nós tivéssemos em nosso país educação sexual de qualidade desde a primeira infância, né? E condições para uma gravidez assim, planejada quando né, fosse da escolha da mulher, com a participação do companheiro, né? Para não incorrer
Mas, infelizmente, a gente sabe que até mesmo todos os métodos contraceptivos falham, todos. Mesmo que a mulher tomou assim, alguma medida contraceptiva, pode haver falha, né? Inclusive a vasectomia. Então, se nós procurarmos na Organização Mundial da Saúde, nós vamos ver lá uma relação de falha de todos os métodos contraceptivos no mundo, né? Então, assim, eu acho muito importante que a gente tenha esse espaço para conversar, e eu, assim, fui aprender, realmente fui compreender isso tudo e ter essa postura pró-escolha conhecendo, né? E o que eu vejo é que as pessoas não têm oportunidade de debater. Esse é um assunto que não se debate, não se fala, né, sobre, não se pensa, não se debate. É lamentável, né? Eu fiz uma pesquisa, porque depois que eu aposentei-me em 2012, eu me dediquei ao estudo sobre essa temática aborto, desenvolvi uma pesquisa durante 6 anos e estou agora escrevendo um livro a partir das histórias de 10 pessoas entrevistadas, né, que optaram pela interrupção voluntária da gravidez, que é outro termo, sabe, Graziela, que a gente usa como sinônimo de aborto, é o termo IVG, né? Então, mulheres que optaram pela... Ao invés de a gente dizer assim, a mulher abortou, a mulher optou pela IVG, né, pela interrupção voluntária da gravidez, né? Então, a gente vê que quando a mulher realmente pode optar, né? Então eu estou escrevendo agora o meu livro, a gente vê como é difícil em nosso país, sobretudo, onde o aborto, ele tem apenas aqui a lei do aborto 3 permissivos, né? Que todos sabem, só retomando rapidinho, nossa lei é de 1940, né? E os permissivos são quando a mulher está correndo risco de vida e quando a situação de estupro. E a partir de 2012, em situações de anencefalia, né? Digamos até, eu acho que vale a pena ressaltar, a nossa vizinha argentina, né, deu esse grande salto, né, muito importante, descriminalizando o aborto, né? E agora, assim, permitindo até a 14ª semana. Mas saibam vocês que o Brasil estava na frente da Argentina enquanto lei. Por quê? Na nossa lei muito atrasada, de 1940, né? Já naquela lei, a nossa lei permitia, em caso de risco de vida para a mulher, e em caso de estupro, como eu já falei. E a Argentina passou a permitir, em caso de estupro, em 2012. E nós já permitimos, nesse caso, em 1940. Bom, outra coisa é, infelizmente, assim, o que realmente acontece, quais as condições. A gente sabe que no Brasil, mesmo em situações onde a lei permite, mas daí até a mulher conseguir realmente fazer com dignidade, com segurança, dentro da lei, pelo SUS, envolve várias dificuldades e vários passos. Mas a nossa lei, ela era, em relação à Argentina, mais avançada até 2012. Mas só que nós paramos no tempo e no espaço, né, Graziela? A gente não... Né? Nós estamos vivendo um retrocesso na área, em várias áreas, e uma delas é da educação sexual, né? Da sexualidade. Não que seja só desse momento, né, Marineide? Porque a gente já vive isso, né? E aí essa comparação que tu fazes, eu inclusive nem sabia, com essa questão da lei da Argentina com a do Brasil, mas a gente, por mais que se tenha avançado, eu gosto muito de ser otimista, referente à questão da sexualidade, da educação sexual, que a gente vê realmente propostas, nós conhecemos, né, todas as semanas, como eu falei há pouco, tem sempre um convidado aqui especial que trabalha, que aborda, hoje nós já temos doutorado em sexualidade, enfim, né, nessa temática da educação sexual, a gente vê cada vez mais professores abordando isso, ainda há um caminhar muito longo para que nós realmente possamos, né, ter essa educação sexual, essa adolescência responsável, né, esses jovens adultos responsáveis, para que a gente não chegue num abortamento, num aborto, né, num IVG. Isso. O título da live, né, de hoje que você escolheu então, o aborto, né, porque é uma questão de saúde pública, né? Fala-se muito, as pessoas falam isso, muita gente até sabe, já ouviu falar, que é uma questão de saúde pública, mas aí
se pergunta, o que isso significa? Quem que afirmou isso? Quando que isso foi afirmado? Por quem? Né? Isso ainda é válido até hoje? Então, eu acho interessante a gente parar um pouco para pensar o que significa ser uma questão de saúde pública, né? Embora a Daniela Pedroso também abordou rapidamente isso. Mas, veja, nós tivemos, em primeiro lugar, ser uma questão de saúde pública significa que é uma questão que está comprometendo, né? O aborto é uma questão que está comprometendo a saúde de mulheres, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, sobretudo nos países, obviamente, que tem a lei, né, mais atrasada como a nossa, né? Então, na verdade, é uma questão de saúde pública, porque muitas mulheres acabam fazendo de forma clandestina, colocando a sua vida ou a sua saúde em risco, né? Muitas vezes morrendo. A gente teve casos muito recentes nos anos de 2014 a 2018, a 19, a gente teve bastante caso, né? Muitas histórias. Então, é uma questão de saúde pública por isso, porque é colocada em risco a vida das mulheres. E aí, quem mais que coloca em risco são as pobres, muitas vezes as negras, né? Que têm menos condições de pagar um lugar clandestino e mais seguro, né? Que segue normas de higiene. Né? Então, entendendo que é uma questão de saúde pública, é isso. Chega a ser um grau epidemiológico. Tá? A questão do aborto inseguro atinge nível de epidemiologia no Brasil e em muitos outros países atrasados. Mas é uma questão social empurrada para debaixo do tapete. Agora, quando isso foi dito? Quando isso foi afirmado? Né? Nós tivemos várias conferências internacionais muito importantes na história, né, de luta pelos direitos humanos, pelos direitos reprodutivos, que foram, vou citar as 3 que eu considero mais importantes. Em 1993, uma conferência em Viena, né, já foi chamada a atenção para a questão do aborto como sendo uma questão de saúde pública. Mas foi mais precisamente na Conferência do Cairo, né? No Egito, em 1994, e depois na Conferência Internacional de Saúde da Mulher em Beijing, na China, em 1995, que foi afirmado categoricamente que o aborto é uma questão de saúde pública, né, em vários países. E isso foi afirmado pela ONU, né, Organização das Nações Unidas. A partir de que dados a ONU fez esta afirmação? Né? Ora, a Organização Mundial de Saúde, ela deve anualmente coletar os dados de vários países, os relatórios, né? Entre muitos dados estão os dados de morte materna, né? E aí a Organização Mundial de Saúde tem continuamente esse levantamento do número de mortes, etc. E tal. Então, a partir de dados da Organização Mundial de Saúde, a ONU faz essa afirmação nessas 2 conferências muito importantes, 94 Cairo, 95 Beijing. E olha que coisa importante, nessa conferência, o Brasil foi signatário dessas 3 conferências, ou seja, ele assinou o compromisso de ter participado dessa reunião e na ONU, na Conferência de Beijing, em 1995, ele conclama os países signatários, né, que assinaram, para rever as suas leis retrógradas em relação ao aborto. Ora, como eram conferências, os países que são consignatários não são obrigados mas eles assumem um compromisso social nessas conferências perante todos os demais países de se comprometer àquilo que estão assinando, que é rever as suas leis, né? E a gente deu um pequeno avanço depois de 1995 depois de 1995, com a lei de 2012, né, com a questão da aprovação em caso de anencefalia, né? E é uma luta que vem assim muito devagar, né? Porque a gente teve, importante, em 2004, né? 2004 a gente teve aquela, não é lei, mas aquela propositura do ministro do Supremo Tribunal Federal que
assim, abrir a possibilidade de fazer em caso de anencefalia, gente, 2004, tá? Só que isso foi revogado, caiu por terra. Aí eu sugiro a vocês que assistam no YouTube uma história severina. Gente, uma história severina vai mostrar a realidade, o caso de uma mãe, de uma família com um filho. A mãe estava grávida de um filho com anencefalia. Quando foi liberado, né, pelo STF, para fazer em caso de anencefalia, ela estava preparada, ela viajou quilômetros para ir numa cidade grande, chegar a fazer então o aborto, né, o feto já era bastante desenvolvido, ia ser feito o aborto, o médico aprontando-se em casa para sair, ir ao hospital, fazer esse aborto, ele vê na TV, ele ouve na TV que caiu por terra essa permissão em 2004 de fazer em caso de anencefalia. E aquela mulher, né, que estava lá aguardando, né, para o direito ao aborto. Então, é muito linda, uma história severina, ninguém pode deixar de assistir se estiver interessado de conhecer sobre o tema aborto. Depois a gente teve também em 2014, Graziela, outro passo assim, muito importante, que foi assim, a autorização também pelo STF para que todos os hospitais do SUS do Brasil pudessem realizar o aborto dentro da lei, né? Foi assim, feito como é que fala? Não é um contrato, uma portaria, né? Portaria 415. Só que daí 8 dias ela foi revogada, né? Então, assim, a gente dá uns passos para frente, outro para trás, mas a gente tem que avançar mais. E para avançar, gente, é importante a gente trabalhar com um discurso público. O que está sendo dito, quais os argumentos, né, que sustentam a posição, para que as pessoas possam repensar, reavaliar o seu posicionamento. É isso mesmo, Marineide, que coisa boa esse apanhado que tu fez aí para que possamos entender melhor, né, a questão da saúde pública, o aborto enquanto saúde pública, tema da nossa live de hoje. Eu recebi algumas questões, e como eu coloquei também no início, é um tema polêmico, se traz, né, muitas dúvidas referente a essa questão. Tu mesmo colocaste, né, o quanto que tu eras contra o aborto, né? Uhum. E o quanto que tu mudou agora, né? Que tu é pró-vida, né? Então, como que a gente consegue mudar de uma hora para outra? É óbvio que não é todo um processo, né? E eu gostaria, então, que a gente pudesse refletir algumas questões aqui que foram enviadas. Né? Uma delas é, como é que Deus te perdoa se você é a favor de um aborto? E aí vem aquela questão inicial que a gente já sabe, para que nós possamos, né, realmente trabalhar a ciência, a gente precisa se despir de duas coisas. Uma que é a questão religiosa e outra que é a questão política. E a gente vai se embasar na ciência, como tu bem colocaste daí agora, é toda uma história, né, de por que é uma questão de saúde pública, como que se chegou na ONU, como que a ONU vê isso, por que está havendo, né, a questão da descriminalização, né, do aborto, como foi o caso da Argentina agora, por isso que nós estamos trabalhando, é a segunda semana abordando o tema do aborto, porque tem suscitado muitas questões, muitas dúvidas aqui, e gostaria de ver o teu parecer também relativamente a isso, e uma outra questão que eu achei extremamente pertinente, como trabalhar essa questão com os alunos, né? Os alunos ali do ensino fundamental 2, já mais para a adolescência, para o ensino médio, onde a gente já começa a trabalhar. Eu tenho uma proposta, na verdade, já falei na outra live, uma sugestão de uma atividade bastante interessante, mas vou passar para ti, Marineide, se tu tiveres alguma atividade, alguma possibilidade de discussão, é claro que vai passar muito pela discussão, né, da sala de aula, dos prós e dos contras, dos pós e dos contras, mas fica aí uma sugestão, se tu quiseres dar para essa professora. A professora faz uma colocação, né, como é que Deus perdoa, né, as pessoas. Não, essa não foi uma professora, foi uma mãe. Ah, uma mãe, desculpa, isso. Mas ela pergunta isso, né, como que a gente acha que Deus perdoa?
Eu acho que tem pessoas que são mais espirituais, que seguem religião, outra que não segue. Eu sou católica, no momento, uma vivência mais espiritual do que realmente frequentar, né, todos os rituais, não frequento, mas tenho uma espiritualidade, uma fé bastante forte. E eu fico muito tranquila com meu Deus, porque Deus defende a vida, Deus defende o amor, Deus defende a paz, Deus defende a justiça, Deus defende a igualdade, né? A fraternidade. E eu tenho certeza, assim, no meu posicionamento, que, sabe, contando uma experiência, um dia eu fui a São Paulo dar um curso na universidade, uma universidade católica, me fugiu, onde a Ana Canosa, né, coordenava um curso de especialização, acho que ainda existe, de educação sexual, Unimar não é. Mas, enfim, uma universidade católica. E quando eu entrei, estava entrando, né, no portão, tinha eu estudei em colégio de freira, 9 anos, né, salesiano, até a minha 8ª série. Tinha uma imagem de um Dom Bosco bem grande no portão, assim, quando eu entrei. E eu olhei e fiquei emocionada de ver aquela figura, porque tinha no colégio que eu estudava. Aí, quando eu entro, eu estou na secretaria, tinha a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, que era o nome do meu colégio, inclusive, que eu estudava. Eu vi a imagem e eu me emocionei. E depois, uma outra imagem lá também, da Igreja Católica Salesiana. E eu me senti muito bem, eu me emocionei até, porque eu me senti assim, sabe? Alguém que passou por um colégio de freira, muito conservador, né? Obviamente não tivemos nada de um trabalho de educação sexual, mas que cheguei num ambiente de religioso ali, era um seminário que acontecia o curso de especialização de educação sexual, alguém que deu salto, uma visão positiva a favor do amor, a favor da vida, podendo entender e defender a posição do direito da mulher de interromper uma gravidez. Né? Eu considero que Deus está sempre do nosso lado, quando a gente também se preocupa com as crianças que vêm ao mundo. Né? Deus defende a vida, mas que seja a vida com dignidade. Né? E quando nós obrigamos uma mulher a ir com a gravidez até o final, é uma situação de tortura. Sabe o que é tortura? E quando essa criança vem ao mundo, possivelmente não será amada, né? E o que o Cristo, as pessoas que creem na religião, e o que o Cristo quer de nós é que cada criança que venha seja acolhida, amada, educada, cuidada, né? Então, nós entendemos a vida não só da criança, mas da mulher, a vida com dignidade. Né? Então, eu digo para essa pessoa, eu me sinto super bem e sei que Deus está do meu lado. Né? Já recebi mensagens, já recebi numa pesquisa que eu fiz de pessoas que dizem que estão rezando para mim, para que Deus me perdoe, né? Mas eu não preciso disso, porque meu coração está muito em paz e eu me sinto, como eu já falei, bastante orgulhosa de ter alcançado esse nível de entendimento intelectual. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, sabe, Graziela, sobre o aborto, que foi logo que eu me aposentei, né, que eu comecei em 2012, eu fiquei assim maravilhada por ver quantas pessoas no Brasil, mas no mundo também nem se fala, mas no Brasil, de norte a sul, quantas universidades com pesquisadores desenvolvendo temas em torno do aborto, pesquisas, ouvindo mulheres que interromperam a gravidez, né? Eu fiz isso também, a minha pesquisa foi, nós temos que dar voz para essas mulheres, gente, para entender que sofrimento que é. Não é simples optar pelo aborto. Eu vou fazer, é igual, vou lá no dentista, sei lá, vou arrancar um dente. Não é simples assim, vou lá no hospital fazer um curativo, não. É algo muito sofrido para a mulher. Não é simples, tá? Mesmo sendo feito em situação dentro da lei, né? Não é simples. E tem um autor, não me lembro citar qual agora, mas que ele diz assim, que é muito mais responsável a mulher que analisa, vê que não é válido dar sequência à gravidez e se submete a um aborto seguro, é muito mais responsável a mulher que analise, toma a sua decisão pela IVG, do que aquela que
engravidou? Ai, nossa, engravidei. E agora? Ah, fazer o quê? Vou levar essa gravidez aí até o final. Vai, deixa eu nascer. Aí depois, sabe, aí a criança nasce e há todo o descaso para com essa criança. Então, é muito mais irresponsável essa que, nasceu, fazer o quê? Deixa vir, né? Fazer o quê? Não vou fazer porque é pecado. Aquela outra, sabe, que com responsabilidade viu que o melhor caminho era, né, a IVG. Então, essa é muito mais responsável, né? Então, frisando de novo... A professora Sônia Mello, Marinês, está colocando ali ser a favor da descriminalização não é estimular o aborto, é defender o direito da mulher sobre o seu próprio corpo. Exatamente. A professora Sônia Mello é uma das grandes pesquisadoras, estudiosas da área da sexualidade, que eu tive o prazer de ter como orientadora nos meus 3 pós-doutoramentos. Então, é uma grande estudiosa da área, e fico muito honrada, professora Sônia, de estar aqui conosco nessa live. A questão dessa pergunta, né, Marinete, quando a pessoa faz, né, espero que Deus te perdoe, como é que Deus vai te perdoar, de você ser a favor, eu acho que ficou muito claro, pessoal, no início da nossa live, que quando a gente diz que nós não somos a favor do aborto, nós somos a favor da vida, nós somos a favor de uma educação sexual que comece lá desde os pequenininhos, para que a gente possa trabalhar, né, com essas crianças, com esses jovens, tudo. Eu acho que tem que ficar muito claro que a abordagem da educação sexual ainda hoje é tão tabu, é tão cheio de mitos, de questionamentos, de não entenderem que quando a gente fala em educação sexual vai se abordar a questão da sexualidade, que é algo muito mais amplo do que só a questão do sexo, né? E, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais é uma das nossas legislações, orientações que traz no Brasil para trabalhar de forma transversal, de acordo com a idade de determinados temas. Então, é muito importante a formação docente para que o professor saiba em qual momento e o que abordar sobre aquilo. Não é a nossa, digamos assim, um foco da nossa live de hoje, mas é só para entender todo um trabalho. Enquanto nós, que somos pesquisadoras da área, e temos aqui mais pesquisadores na live, eu faço parte de 3 grupos de pesquisa, e assim vai, gente, são anos de estudo, para que nós possamos ter uma educação sexual e que nós possamos, na juventude, né, daqueles adolescentes, daqueles jovens adultos, que eles sejam responsáveis e realmente façam uso dos métodos contraceptivos. É claro que pode falhar algum método? Pode sim falhar, mas é pouco, né? Ainda é uma percentagem pequena do que pode ser. O que na grande parte das vezes acontece é a falta do uso correto dos métodos contraceptivos. Então, se você tem uma educação sexual responsável, que trabalha essa questão da responsabilidade, você com certeza vai ter mais. Mas envolve uma série de outras questões, tá, gente? Nós não temos educação de qualidade para todas as pessoas, né? Nós não temos educação sexual nas escolas, são poucas as escolas que abordam, e não são todas as escolas que abordam. Então, a gente vive também esse retrocesso, e essa realidade do aborto, porque ao aborto dos mais favorecidos, que não correm risco, ou correm muito menos risco, e ao dos menos favorecidos, como a professora Marinete falou, e como nós já falamos na outra live, grande parte das mulheres que morrem são aquelas que têm uma condição desfavorável para buscar ou em outro país, para fazer o aborto legal, ou fazem em clínicas mais especializadas. Então, são diferentes realidades, são diferentes Brasis que a gente tem, e realmente, se a educação existisse para valer mesmo, da forma como nós gostaríamos, da forma como acontece em muitos espaços, com certeza nós teríamos, né, jovens adultos mais responsáveis, conscientes e da necessidade. Inclusive, eu acho que esse também seria interessante colocar, que a grande preocupação dos jovens é com a gravidez não planejada, né? Porque a gravidez, ela aparece. E aí a gente esquece que é necessário utilizar o preservativo
na prevenção, né, de uma IST, como a questão, inclusive, do HIV/AIDS, que não tem cura. Então, assim, é uma população jovem que já deveria saber, né, a partir do surgimento da AIDS de 1980, que o uso do preservativo seria necessário. Mas são muitas discussões nesse sentido. Uma outra pergunta, professora Marineide, seria uma sugestão para se trabalhar com os alunos ali fechando o Fundamental 2, com o ensino médio, né, os maiores ali, para se trabalhar a questão do aborto, visto que ela é silenciada, né? Então, foi a pergunta que você já colocou antes, que você tinha me colocado duas, eu respondi a primeira, aí faltou isso, né? A pessoa pergunta como trabalhar com adolescentes esse tema. Eu sempre considero importante trabalhar com os adolescentes, e até com os professores, quando eu trabalhava no meu grupo, que eles primeiro aprendessem, né, compreendessem sobre os direitos humanos, os direitos sexuais e reprodutivos têm que ser vistos e compreendidos antes de se trabalhar a temática aborto, tá? Facilita bastante toda a discussão, toda a argumentação que a gente vai fazer. Então, jamais trabalhar a temática aborto sem antes ter passado pelos direitos sexuais e reprodutivos. E também é preciso, antes com os adolescentes, que eles compreendam que a sexualidade, para ser vivida de forma positiva, eles têm muito que aprender para poderem ser sujeitos da sua sexualidade. Então, na questão do aborto também, eles têm antes muito que conhecer e se questionar sobre se eles sabem ser sujeitos da sua sexualidade, se eles sabem se autogovernar, porque diante de uma situação de aborto, eles poderão ou não ter autonomia moral e intelectual para pensar e decidir. Mas é muito importante que a professora, com adolescentes, ela não vai trabalhar em momento algum o convencimento, tentar convencer os alunos de uma postura ou de outra, mas ela deve oportunizar aos adolescentes que conheçam, né, que elementos que embasam a posição pró-escolha, que elementos embasam a posição pró-vida, para que o adolescente, conhecendo, debatendo com os colegas, ele vá formando a sua posição pessoal em relação à questão. É fundamental que ele saiba a condição, que ele compreenda também antes, a condição da mulher, sabe, em nossa sociedade, como veio sempre sendo colocada em situação de inferioridade em relação ao homem, né? E que nós precisamos buscar essa igualdade. E que pela busca da igualdade a gente tem que também incluir os homens na decisão, né, nos planejamento familiar. Então, isso tudo precisa ser compreendido antes de se trabalhar propriamente o tema aborto, que tem que ser trabalhado, que tem que ser falado, né? Pesquisa, né, Marineide? Pode fazer pesquisa do número de abortos, pode-se fazer pesquisa referente ao gasto de uma criança, como é que uma pessoa vai manter aquela criança se não tem condições. Pode-se fazer pesquisa do abandono paterno no Brasil, porque a gente fala muito do aborto, mas o aborto é uma questão, sim, da saúde da mulher, mas envolve uma série de questões que estão ali. Não é à toa que nós temos 1,5 milhões de abandono paterno no Brasil, né? Então, nós também temos do outro lado, e uma série de coisas. A professora Sônia Mello está colocando aqui que o trabalho específico sobre o aborto está incluído num processo de educação sexual emancipatória, desde sempre na família e na escola, onde o autoconhecimento e o respeito à vida, a sua, né, e a do outro, é isso mesmo, né, evitando uma gravidez não planejada, né, uma gravidez indesejada, aqui no caso. A professora Gabriela de Carvalho, outra parceira aqui das lives, a gente faz lives toda semana que vem a gente vai estar abordando. Meu filho perguntou e agora, é um projeto, minha filha perguntou e agora, juntamente com o Laboratório de Educação e Sexualidade da UDESC, do SEAD, coloca assim: já escutei de pessoas católicas próximas que militam contra a legalização do aborto dizer que se sua filha engravidasse na adolescência, iria exigir que ela abortasse. Muita hipocrisia. A gente sabe, né, Gabriela, que infelizmente a hipocrisia, ela existe, né? Então, é lamentável, mas sim, a gente precisa realmente se embasar na ciência para poder seguir esse caminho de conhecimento, não é, professora Marineide?
Olha, uma coisa que eu acho interessante, a pergunta veio aí, né? Se você, para sua filha, se você permitiria, né, pediria a ela para abortar. A minha pesquisa mostrou, dentre as pessoas, as 10 que eu entrevistei, apenas 2, as mães delas souberam que elas estavam grávidas, fizeram escondido da mãe. Então, é uma das conclusões que eu cheguei da minha pesquisa que me chamou muita atenção. Então, elas sofrem sozinhas, vão correr atrás de algum método para abortar, e procuram, às vezes, o namorado que ajuda ou alguma amiga, mas só 2 das 10 que eu entrevistei, a mãe soube. E uma delas, a mãe soube depois do que já tinha sido feito. Né? Uma delas, o pai que soube, ela contou para o pai a levou, ela tinha 21 anos, o pai a levou para fazer um aborto numa clínica especializada, segura, e ela fazia faculdade, e ela disse que realmente não estava preparada para ser mãe naquele momento, não queria, e o pai deu todo o apoio. Então, assim, o que a gente observa, em primeiro lugar, vale a pena dizer para essa pessoa que perguntou da mãe, as mães muitas vezes não sabem, né? Que a filha está grávida, a filha nem sequer comenta. E isso tem muito a ver com a falta de educação, de diálogo em casa, mães e filhos, que elas não são acostumadas a conversar com as filhas, quando as filhas se veem diante de uma problemática dessa, quer dizer, uma gravidez não planejada, elas procuram outras pessoas e não a mãe, né? É algo assim que me tem feito refletir bastante. Agora, eu acho que uma boa mãe consciente das implicações, né, do nascimento de uma criança, ela sentaria com a filha para conversar, ajudar a pensar juntas, tomarem a decisão, né, se possível também a participação do pai, mas eu acho que o papel de uma mãe não seria impor, né? Eu acho que é um direito também da mulher, que ninguém imponha a ela que seja interrompida a gravidez, né? Assim como nós não podemos impedir que ela tome essa decisão, ninguém tem o direito de impor. Então, uma mãe seria interessante que não impusesse isso, porque talvez pela vida toda vai ficar uma cobrança. Mas o diálogo, esclarecer, pensar nos prós e nos contra, né? Eu sei de pessoas, por exemplo, que trabalham dentro da Igreja Católica, né? Eu li um texto na época do meu mestrado, e que era um padre, e ele trabalhava ouvindo as mulheres que haviam engravidado, numa abordagem progressista, né? Ele nem dizia faça, nem não faça, mas ele ouvia e ajudava a pensar, bom, o que tem de positivo se você optar por abortar? E se você for optar por não, o que tem de implicação positiva, negativa, prós e contras, para ajudar a pessoa a pensar. Então, acho que uma mãe teria que fazer isso com a filha, ajudar a pensar e dar apoio na decisão que for. Marineide, é exatamente isso. A professora Sônia Mello, quando ela coloca ali da família, a gente também tem trabalhado isso muito, tem frisado muito da importância, mas nosso grupo, né, os pesquisadores da nossa linha de pesquisa vai dizer justamente que a família é a primeira educadora sexual, né? É a família que deveria dar todo esse suporte, esse apoio, esse diálogo dentro de casa desde os mais pequenininhos. Infelizmente, de acordo, né, pelos tabus da sexualidade em si, os mitos, enfim, os preconceitos, de geração em geração, não foi se abordando a temática, grande parte das famílias não se sentem à vontade para estar falando sobre o tema. Essa é uma realidade. Então, ela delega automaticamente para a escola, né? A escola, por sua vez, também muitas vezes não tem informação ou tem aquele receio de como abordar, né, com esse medo dos pais. Como é que os pais vão ver essa aceitação? Bom, eu costumo dizer que a escola e a família, elas precisam trabalhar em conjunto, né? Não só eu, como muitos. Em parceria, na construção de um projeto político-pedagógico que aborde essa questão de uma educação sexual, de um trabalho envolvendo aí as famílias e todos os demais. Esse trabalho que tu sugeriste e mais, né, nessa tua colocação que tu falaste da mãe, dessa orientação, dessa necessidade, vamos chamar os pais, né, Marinete, como tu também colocar, que os pais, que o pai também participasse. Gente, os pais, eles precisam participar, o pai, né, na figura masculina, dessa educação dos seus filhos, porque na maior parte das vezes é delegado à mãe, mas o pai tem muita da responsabilidade, é isso que a gente busca, né? Trabalhar quando a gente diz assim, que menino pode brincar de boneca lá na infância,
lá no jardim de infância justamente para dizer assim, olha, vamos trabalhar a questão da paternidade, né, do afeto, do carinho, do cuidado, tirar um pouco da mãe para passar por pai. Então, esse diálogo em casa, com certeza, né, ajudaria esse jovem, ou essa jovem mulher, enfim, ou até, né, o jovem homem também na questão do aborto, ele vai fazer parte também, né, do menino, desses pais na orientação desses jovens aí, futuros adultos, nessa questão do aborto. E essa colocação que tu falaste agora, Marineide, do padre, eu fiz essa proposta na semana passada, na live sobre o aborto, justamente era isso. Era trabalhar com os jovens em sala de aula, os adolescentes, onde eles colocariam, né, os pós e os contras, né, na questão do aborto. Então, fazer essa reflexão para que eles, livres, né, de julgamentos religiosos e políticos, eles realmente consigam perceber, né, o que tem por trás dessas questões. Você veja, se o Brasil conseguisse descriminalizar, né, o aborto, como a Argentina conseguiu, isso é muito importante, seria muito importante, porque descriminalizado poderíamos estabelecer, constituir grupos de profissionais nos hospitais, né, do SUS, acompanhando, para que as mulheres que planejam a interrupção voluntária da gravidez pudessem ser ouvidas por psicólogas, por assistente social, para que a ajudasse a pensar sobre se vai decidir ou não pela IVG. E eu acredito que, tá, diante dos meus estudos, eu acredito que muitas mulheres até que abortam no desespero, está sozinha pensando no problema, desesperada, abortam, muitas até que se tivessem tido alguém para conversar, para ouvi-la, para ajudar a pensar nos prós e nos contras, muitas até não abortariam. Às vezes abortam de forma insegura no desespero. Não que a pessoa que vai ouvir, preste atenção, não que a pessoa que vai ouvir deva convencer jamais a pessoa a ter o bebê. Não, de forma alguma. Mas às vezes aquela ansiedade, aquele desespero, aquela confusão, se pudesse assentar, ter um profissional de confiança para ouvir, para orientar, muitas até poderiam não desistir, né? Até da parceira, né? Até o apoio da parceira, do parceiro, né? Nessa gestação, né? Das pessoas que descriminalizar passaria por isso, sabe? Passaria por dar atenção, um olhar para essas mulheres com dignidade, com condições. O Estado, ele é responsável pela saúde, pelo bem-estar, pela saúde física e mental da mulher. Ele tem essa responsabilidade. E quando a gente deixa como crime, né, como é no caso do Brasil, as situações são de crime, esse assunto fica tratado dentro do departamento jurídico, da polícia. E se você descriminaliza, esse assunto passa a ser tratado no campo das políticas públicas, no campo da saúde. Então, passa a ser tratado nesse terreno. Então, as chances da mulher realmente ser bem acompanhada, ou para interromper, ou para rever e não interromper, seria muito melhor do que esse assunto está sendo tratado, como é aqui, por ser crime, dentro do campo do jurídico, né? Das leis, né? Da polícia, né? Então, a necessidade disso. Eu vou fazer uma observação interessante num dos livros, chama-se Papéis Sexuais, de Patricia Tucker e John Money, uma publicação de talvez 1979, mais ou menos isso. Eu li uma vez e isso sempre me marcou, quando eles dizem assim, que o aborto é uma evolução se nós compararmos com os infanticídios que sempre se cometeu, né, na história da humanidade, como jeito de controle, às vezes até de natalidade, ou de eliminação de crianças com deficiência, né? Ou então com o sumiço, espera nascer o bebê e dá sumiço no bebê, que nós tínhamos a roda lá, a roda dos enjeitados, talvez seja na Santa Casa de São Paulo, né? Na década de, se eu não tiver falha, na década de 60, 70, por aí, a roda dos enjeitados na Santa Casa de São Paulo. A pessoa esperava nascer e depois colocava lá escondido na roda dos enjeitados para ser adotado. Então, Patricia Tucker e John Money fazem esta afirmação, que aborto, é lógico,
dentro de boas condições, o aborto, né? Dentro de boas condições, com liberdade de escolha para a mulher, de forma segura, de forma a não esperar passar tanto tempo, mas até, se possível, as 12 primeiras semanas, né? A Argentina agora aprovou 14, que é o que a maioria dos países avançados também permitem. Então, seria um avanço em boas condições diante de infanticídios. Tem uma escritora, Shin Han, né? Shin Han, não sei se vocês já leram os livros dela, Shin Han, ela é a autora de As Boas Mulheres da China, e depois ela tem vários outros, é uma jornalista, né, na China, onde ela vai visitar famílias, mulheres, onde a criança nasce, o bebê espera nascer, uma menina morre, né? Matam porque é uma menina, vocês conhecem isso, né? Todo mundo já conhece, mas os livros dela são bastante chocantes nesse sentido de mostrar essa realidade que é o assassinato, esperar nascer e depois morrer. Então, assim, acho que lutar pelo direito, pela descriminalização do aborto é algo realmente que reflete uma postura de respeito para com a figura da mulher, né? E a gente vê... Um minutinho, tá, Marineide? Para a gente terminar. Tá bom. Então, a gente vê, se vocês pesquisarem mapa do aborto, né? Jogar no Google, mapa do aborto, nós vamos ver que os países, quanto mais desenvolvido intelectual, culturalmente, socioeconomicamente, quanto mais desenvolvido, mais as suas leis são favoráveis a que a mulher tenha o direito de decidir pela IVG, né? Então, a gente vê muito isso, e a gente vê que quanto mais a condição do país é menor em termos de cultura, de estudo, de nível cultural e escolar, mais as suas leis são repressoras, né? São repressoras. Então, dar à mulher o direito de decidir, né? Pelo seu corpo. Eu acho que isso é super importante, e também pensando, no meu ponto de vista, né? Na criança que está por nascer. Eu tenho aqui um poema de Cora Coralina, que Minha Infância, né? Se vocês procurarem Cora Coralina, o poema Minha Infância, ela conta a infância dela, muito triste, onde ela foi uma criancinha, sabe, assim, muito desdenhada, com uma autoimagem muito pequena, né? Sofrida, assim, largada pela família, considerada como um ratinho quase que dentro da família. E ela fala, eu era triste, nervosa, feia, chorona, amarela, de rosto empalamado, e por aí vai, ela conta a infância dela, gente, e ela termina mais ou menos assim: sem carinho de mãe, sem proteção de pai, melhor fora não ter nascido. Então, é isso que eu particularmente, assim, a bandeira que eu carrego, né, estudando o tema do aborto, é que realmente o nascimento das crianças seja algo realmente planejado, né, preparado, e que a mulher tenha direito de escolher, né, e decidir. Hoje, a gente tem muitos livros hoje que falam a respeito da possibilidade até da mãe não querer assumir a maternidade, né? E ela é meio que culturalmente imposta a nós. O tempo está Gabriela, o tempo está esgotando, tem muita coisa para a gente aprender. Espero ter contribuído com alguns apontamentos que eu fiz, né? Imensamente, é sempre uma honra, Marineide, estar aprendendo contigo, a gente está aqui dialogando, então foi extremamente rico. Para quem não sabe, a gente tem que sempre para salvar a live, né, até 59 minutos, nós já estamos aqui com 54 minutos de live. Então, é sempre importante, porque a gente divulga para diferentes canais, né, essa live, esse conhecimento de hoje. Obrigada a participação de todos que estão aqui presentes, com comentários, professora Sônia Mello, professora Gabriela de Carvalho e os demais que estiveram aqui com a gente, então foi muito importante. Professora Marineide, muito obrigada. Nós vamos continuar aqui dialogando. Fique à vontade para participar no debate, ali geralmente colocam comentários, né, na nossa live, então eu acho que é muito importante. Seja bem-vinda, sexóloga Eliane, né, aqui conosco. Terminou a nossa live nesse momento, mas é um prazer tê-la aqui conosco. Então, eu desejo a todos um excelente restinho de semana, e semana que vem a gente pode estar aqui de novo. Vamos ver se dá um minutinho aí.
Um minutinho. Eu tenho no meu canal do YouTube uma série sobre aborto também. Quem tiver interesse de ver outras reflexões minhas, né, tem no meu canal, tá? E sinalizo, não sou a favor do aborto, sou a favor da educação sexual para que a mulher possa decidir juntamente com parceiro ou parceira, com liberdade, com responsabilidade. Exatamente, assina embaixo. É dessa forma que a gente vê. Então, busquem professores, professoras, psicólogos, famílias, cobrem né, das escolas, cobrem, busquem conhecimento, cobrem uma educação sexual para que seus filhos não precisem de filhas, né, possam realmente ter esses conhecimentos. É um direito deles. Então tá, gente, um beijo, uma boa noite. Arineide, obrigada, querida. Foi uma honra, mais uma vez. Muito obrigada. Um abraço a todas as pessoas que participaram.